queridos! Boa tarde, minhas queridas! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito bem, né? Graças a Deus. Estou aqui em casa, me cuidando, como sempre. Vocês também estão se cuidando? Espero que sim, viu? E aí, vamos começando mais uma segunda-feira, né? Início de semana, novo mês, né? O mês tá novinho ainda, ó. Hoje é o dia 5, não é isso? E aí, espero que nossas energias estejam renovadas depois de um final de semana de descanso. Espero que estejam aí com bastante coragem, né? Pra gente começar nossos estudos, nossas atividades, fazendo tudo da melhor maneira possível. Não é isso? Vamos lá? Não esqueçam de registrar sua presença aí no PV. Eu estou disponível para vocês aqui de 1 às 4 da tarde. Lembrando que de 1 às 2 é História, de 2 às 3 Geografia, de 3 às 4 Ciências. Beleza? Vamos lá? E aí, gente, nós ficamos aí na nossa última aula com uma atividadezinha, né? Da página 93 até a página 95. E agora nós faremos a correção. Vamos lá? Todo mundo abrindo o livro, abrindo o caderno, bem atentos para a nossa correção, beleza? Então vamos lá. Começando aí na página 93, né? Temos as questões 1, 2 e 3. Lembrando que o nosso capítulo falou sobre o cotidiano no mundo antigo, que era o dia a dia, os hábitos, o que as pessoas faziam, como eles viviam no mundo antigo, enfocando sempre nas grandes civilizações do mundo antigo: Egito, Grécia, Mesopotâmia, não é isso? Todas essas civilizações que a gente já vem estudando, beleza? E aí, na página 93, a primeira questão diz o seguinte: como era o cotidiano das mulheres na antiguidade? Gente, é algo que eu sempre falo, né? Infelizmente, ao longo da história, a mulher vem lutando para que isso se transforme, mas ao longo da história a gente vê que a mulher sempre sofreu essa desigualdade, né? A mulher sempre sofreu uma certa desfeita, né, com o gênero feminino. E no mundo antigo não era diferente. Algumas civilizações viam a mulher de uma forma e outras viam de outra forma. Como a gente pode ver aqui no texto, que no Egito as mulheres se comportavam de um jeito, na Grécia de um jeito e na Mesopotâmia também tinha o seu jeito. Então, como era o cotidiano das mulheres na antiguidade? Gente, era como é hoje? Não, né? Não era de jeito nenhum, graças a Deus. E há muita luta que nós já conseguimos mudar bastante coisa. Ainda tem muito o que mudar. Então, ó, mulheres fiquem ligadas. Homens também aprendam a respeitar, aprendam a valorizar, que nós somos todos iguais. E aí, gente, voltando aqui para o mundo antigo, nós observamos que no Egito, as mulheres elas podiam ocupar cargos públicos, né? Elas exerciam papéis na administração e ocupavam o espaço público, né? Já na Mesopotâmia, elas podiam exercer atividades artesanais e comerciais. Mas já na Grécia Antiga, elas não tinham acesso à educação, ou seja, mulheres não eram alfabetizadas, não tinham participação política e eram preparadas simplesmente para o serviço doméstico, para a maternidade e o serviço doméstico. Então, aí a gente já pode ver a diferença de comportamento nessas três civilizações, não é isso? Vamos lá. Acertaram, gente? Isso tudo tá no texto. No texto explica bem direitinho. Então, vamos lá. No Egito, as mulheres exerciam trabalhos
administrativos e ocupavam espaço público. Na Mesopotâmia, praticavam artesanato e comércio, né? Poderiam ser comerciantes. E na Grécia, que é o pior de todos, na Grécia eram preparadas a vida toda, elas eram preparadas para ser mãe e dona de casa. Inadmissível isso, né? Com todo respeito a quem é mãe e dona de casa, mas a gente não pode fazer só isso. Eram preparadas para a maternidade e serviço doméstico. Tá aí, gente, a diferença, né, entre essas três civilizações do mundo antigo. Que dá pra gente ter um panorama de mais ou menos como era, não é isso? Um instante. Voltei. Vamos lá. Segunda questão. Na segunda questão, é uma questão de marcar V ou F, alternativas verdadeiras ou falsas. Vamos aí, temos 3 alternativas. Dá pra fazer aqui ainda, né, gente? Dá. Tá, quiser. Menino, que hoje tá um calor. Tá calor aí também na casa de vocês? Aqui tá demais. Vamos lá. Primeira alternativa aí na segunda questão. Os jogos de tabuleiro eram uma atividade de lazer muito comum no Egito Antigo. E aí, gente? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? A gente viu no texto e na explicação que era uma forma que eles usavam para passar o tempo, né? Era uma distração. Segunda alternativa. Na Mesopotâmia, as casas tinham espaços destinados ao culto aos ancestrais. Tinha. A gente viu isso no texto também. Então, alternativa verdadeira. Última. Na Grécia Antiga, as mulheres tinham acesso à educação e à vida política. E a resposta está aqui, ó, na primeira. Acabei de falar que na Grécia era o regime mais carrasco que existia contra as mulheres, ó. Na Grécia, as mulheres eram preparadas para a maternidade e o serviço doméstico. Então, ó, elas não tinham acesso à educação e vida política. Essa é a única alternativa falsa. Vamos lá? Aquela velha pausa para vocês copiarem. E nós já seguimos aí para a página 95, onde vai ter a quarta. Ah, não, gente, tem a terceira ainda. Desculpa. Tem uma que tá meio atrapalhada hoje, mas vai dar certo. Vamos lá. Todo mundo ligadinho aí, corrigindo sua atividade, prestando bastante atenção. A última aula foi bem participativa, né? Espero que vocês também participem nessa. A terceira questão. A vida cotidiana na antiguidade é parecida com a organização do dia a dia da atualidade? Converse com os colegas sobre semelhanças e diferenças. Infelizmente, não tem como a gente conversar. Tem o símbolo de oral, mas vocês têm que escrever. Gente, a vida cotidiana da antiguidade é parecida com a do dia de hoje?
Eu diria que em alguns pontos sim, e em alguns pontos muita coisa evoluiu, não é isso? Por exemplo, na antiguidade já existia a divisão de cargos públicos e hoje em dia também tem. Porém, na antiguidade, as regras eram muito mais duras para as mulheres, né? Elas não tinham tanta liberdade, hoje em dia já tem, né? É para a gente fazer essa comparação. Então, resumindo, a gente pode colocar assim: podemos afirmar que em alguns pontos há semelhanças, né? É parecido. E em outros houveram muitas evoluções. E aí eu não vou citar, porque a gente ficaria o dia todo aqui citando, né? Falando sobre essas evoluções e sobre o que é parecido. A gente já falou bastante na explicação da aula passada e eu também já acabei falando aqui um pouquinho. Então não precisa, né, tá copiando. Vamos aí para a quarta questão, que agora sim é na página 95. Como era a vida das crianças nas cidades antigas? Gente, vocês lembram que na aula passada eu até falei assim, e é o que eu sempre falo quando se fala de criança no mundo antigo. As crianças na antiguidade, elas não eram vistas como crianças, e sim como adultos em miniatura. Então, o tempo todo, as crianças eram preparadas para a vida adulta. Até se vestir como adulto, eles se vestiam. Então, era uma infância, eu acho assim. Pronto, vamos resumir tudo aqui. Eu acho que isso, essa frase, resume tudo. Porque quando a gente diz que elas eram vistas como um adulto em miniatura, é porque elas tinham muitas obrigações. Então, era só um adulto que precisava crescer mais, né? Com adultos, é só você entender o sentido da frase, né? E vocês já entenderam, porque eu já expliquei várias vezes. Tá bom? Aqui tá bem resumido. E aí vocês vão lembrar que elas eram preparadas para a guerra, elas eram preparadas para o esporte, as meninas eram ensinadas a cozinhar, cuidar dos filhos, enfim. Era um adulto em miniatura, era um pequeno adulto sendo preparado, vivenciando coisas da vida adulta, não é isso? Quinta questão. Observe a imagem e responda a questão. A imagem retrata crianças de que povo da antiguidade? Cite uma característica do cotidiano dessas crianças. Vamos lá. Essas crianças, pessoal, só pela imagem aí, elas são características de que civilização antiga? Elas são características do Egito. Elas eram crianças egípcias. Crianças egípcias. E uma coisa que elas faziam muito era jogos de tabuleiro, né? Jogos de tabuleiro. Quando sobrava tempo, viu? Jogos de tabuleiro. O que mais que elas faziam? Estudavam, né? Etc. E etc. Certo? Os egípcios eram muito bons em conta. Então, quando se via uma criança que tivesse essa habilidade na área da matemática, então ali já era preparado para participar do trabalho administrativo na área das contas. E era assim que funcionava. Certo, gente?
Vamos lá. Sexta questão. E eu tô suando, viu? Tá muito calor. As portas fechadas, para nenhum som atrapalhar a nossa aula, não é isso? Vamos lá. Sexta questão diz assim: a educação de meninos e meninas era diferente em duas cidades da Grécia Antiga. Leia as afirmativas e assinale a resposta correta. Gente, para que vocês soubessem responder isso, precisava que vocês tivessem lido isso aqui bem direitinho, né? Eu acredito que vocês leram. Então, vamos lá. Vai ser a sexta. Aí tem a afirmação, né? E os dois quadrinhos para você marcar. Com os nomes das cidades, não é isso? Então, a letra A diz o seguinte: os meninos eram educados para a guerra. É Esparta ou Atenas? Esparta. Acertou quem disse que era Esparta. Letra B. Os meninos recebiam educação formal, aprendiam a ler e a escrever. Era Esparta ou Atenas? Atenas, né? Atenas é o berço da política, é o berço da ciência, né? Então, eles estavam muito mais ligados a essas questões. Letra C. As meninas eram educadas para a vida doméstica. Detesto isso. Esparta ou Atenas? Atenas, né? Tem até aquela música, Mulheres de Atenas, apenas. Elas eram, infelizmente, preparadas apenas para a vida doméstica. E isso lá em Atenas. A ciência e o poder estavam concentrados apenas nas mãos dos homens, infelizmente. Letra D. As meninas recebiam treinamento físico e psicológico. Isso era em Esparta ou em Atenas? Gente, já dá para vocês terem percebido, né? Que Esparta está muito mais ligada à guerra, à luta. Então, as meninas recebiam esse treinamento em Esparta. E lá em Atenas, meu Deus, as bichinhas, só aprender a cuidar do menino e fazer comida. Tô fora. Vamos lá. Sétima questão. Converse com os colegas sobre as principais diferenças entre o cotidiano das crianças no mundo antigo e o seu cotidiano. Quando diz o seu cotidiano, aí sim é pessoal, gente. Que vocês teriam que ver essas diferenças. Dessa questão só não vai dar para vocês fazerem a parte de converse com seu colega. Mas aí você vai anotar todas as diferenças. O que aquelas crianças faziam naquela época que você como criança também fazia ou faz. E o que era muito diferente. Isso aí é pessoal. Então, só você é que pode responder. Tá bom? Pessoal. Beleza? E aí, nós encerramos a nossa correção. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito desse capítulo, né? Deu pra dar uma reavivada aí no feminismo, pra vocês ficarem ligadas, meninas. Vocês também, meninos, ficarem ligados que essa é uma luta de todos. Amélia nunca mais. Quem quiser saber o significado disso, depois eu digo. E aí, gente, encerrando mais um capítulo, é claro, né? Vamos começar o próximo. E vocês já sabem, todo capítulo novo começa com fichamento, não é isso, minha gente? É a forma de vocês estudarem, se prepararem para a minha explicação. E aí nós vamos para o capítulo 4, nós vamos estudar as atividades econômicas e a tecnologia na antiguidade. Vocês pensam que só tem tecnologia hoje? Vocês vão ver aí, viu? Que tinha sim tecnologia na antiguidade. E é claro, né? Vocês vão fazer, essa é a tarefinha de vocês dessa semana, fazer o fichamento. Tarefa é o fichamento. Fichamento, que é da página 98 até a página 102. Ok? Vamos fazer esse fichamento e a explicação
será na próxima aula, beleza? Então, sobrou uns minutinhos, quem quiser já ir fazendo o fichamento pode ir fazendo. E 2 horas a gente volta com geografia. Fiquem ligados, atentos e qualquer coisa, estou aí no PV.